Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na igreja para darmos seguimento às aulas da Escola Digital. A aula dessa noite será proferida pelo nosso querido irmão Erasmo. Tão logo a equipe de louvor inicie os trabalhos. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Eu quero saudar a você na graça e na paz do Senhor. Nós hoje faremos o estudo da carta de Paulo aos Efésios em seu capítulo 5. Então faremos a leitura aqui de Efésios 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Gostaria de destacar com você, nessa pequena introdução, que toda vez que nós olhamos para a Bíblia, nós procuramos estudá-la, interpretá-la, de acordo com a sua mensagem, de acordo com o seu contexto original. Para isso nos valemos de algumas técnicas e dentre elas as regras de hermenêutica. As regras de hermenêutica, elas têm diversos princípios, mas quando olhamos para o capítulo 5 de Efésios, eu quero exercitar com você um pequeno princípio. Nós vamos comparar aquilo que lemos, o verso 1, com o verso anterior e com o verso posterior. Fazendo isso, nós estaremos exercitando aqui essa técnica de forma que possamos extrair do texto sagrado a sua real mensagem. Efésios capítulo 5, verso 1 nos diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para aqueles que possuem a versão revista e atualizada, vocês poderão observar que o capítulo 5, ele está praticamente emendado com o capítulo 4. Ou seja, o assunto do capítulo 4 não termina ao final do capítulo, mas ele continua no capítulo 5 até o verso de número 2. E o capítulo 5, como acabamos aqui de mencionar, Paulo faz a seguinte recomendação: sede, pois, imitadores de Deus. O que significa ser imitador de Deus? Ou melhor, no que devemos imitar o nosso Deus? E para que a gente possa alcançar esse entendimento, nós vamos aplicar a regra observando o verso anterior a esse texto, que diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A ideia aqui de Paulo é para que nós imitemos ao Senhor, imitemos a Deus no perdão. Assim como Ele nos perdoou, assim como Ele demonstra o seu amor por nós através do perdão, nós também devemos imitá-lo no perdão. Esse é um entendimento um pouco mais próximo do verso, mas se a gente for aprofundar a leitura, como dissemos no vídeo anterior, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos. Todas essas virtudes, principalmente benignos aqui, essa palavra é utilizada também nos evangelhos para explicar ao Senhor, para explicar o caráter de Deus, o agir de Deus, as virtudes de Deus. O verso 32 anterior a este texto que lemos, ele nos fala das virtudes de Deus que devem ser aplicadas em nosso viver diário para que a gente viva de acordo com a sua santa e bendita vontade. Olhando para o verso posterior, que é o verso 2, o texto vai nos dizer o seguinte: andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que está destacado neste ponto é o amor. O amor que Cristo teve para conosco, a ponto de se entregar voluntariamente em favor de nós. Continuando o texto, nós vamos ler agora do verso 3 ao verso 14. A mesma carta de Paulo aos Efésios, no mesmo capítulo 5, do verso 3 ao verso 14. O texto sagrado diz o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós,
como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nesta sessão, nós percebemos aqui que do verso 3 ao verso 14, nós classificamos todas essas palavras como um único parágrafo. O parágrafo na Bíblia, ele não corresponde diretamente a cada versículo. Na Bíblia atualizada, o verso 3, a palavra mas, ela é grafada em negrito, ou seja, a partir do verso 3 até o verso 14, este último verso que nós lemos, faz parte de um parágrafo inteiro, faz parte de uma sessão inteira, onde o apóstolo quer nos trazer aqui mensagens e ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. O verso 3 começa com a palavra mas. Nós falamos aqui que devemos imitar a Deus, ser depois imitadores de Deus, como acabamos aqui de mencionar. Agora o apóstolo muda um pouquinho o discurso, dizendo: mas a impudicícia, palavra que não conhecemos ou muitas vezes não utilizamos. E por que isso acontece no texto? Porque o grau de rigor do texto, a profundidade do ensinamento de Paulo, ele vai se acentuando à medida em que essas palavras, em que esses versos se desenvolvem. A mensagem, ela se torna mais pontual. A mensagem, ela se torna mais severa. Por isso, quando nós olhamos aqui para esta sessão, nós vamos encontrar palavras que não foram mencionadas por Paulo em capítulos anteriores dessa mesma carta. Mas talvez você se pergunte: mas o que é impudicícia? Olhando aqui para o original grego, a palavra impudicícia também significa porneia ou prostituição. Então, se nós formos aqui transcrever as palavras, nós vamos estar falando de prostituição, impurezas ou cobiça. Ou seja, todos aqueles pecados que nós classificamos de ordem moral, Paulo cita aqui neste verso número 3. O verso 4, nem conversação torpe. No vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre o significado da palavra torpe, utilizada no passado para classificar alimentos estragados, vegetais, carnes, bem como peixe podre. Se nós falamos no vídeo passado a respeito de palavra torpe, aqui o apóstolo, ele aprofunda um pouco mais. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Também outro termo pouco utilizado no nosso dia a dia. Mas o que vem a ser chocarrices? Chocarrices ela também é traduzida como
gracejo indecente. Consultando também outras referências, como o comentário bíblico de Russell Norman Champlin, da editora Agnus, apenas para citar a fonte aqui, chocarrices também se caracteriza por todas aquelas pessoas que levam a vida na brincadeira. Coisas essas, como diz o apóstolo aqui, inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. O apóstolo faz aqui um contraste entre conversação torpe, chocarrices, onde tudo isso deve ser substituído por ações de graças, por gratidão, por devoção ao Senhor. O verso 5 continua nos falando que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O termo incontinente também é traduzido por devasso, em algumas outras traduções. Impuro, avarento, e a avareza aqui, ela está equiparada à idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Percebam que o discurso de Paulo, ele vai ganhando um grau de maior severidade à medida que o apóstolo vai desenvolvendo essas palavras. Analisando a carta de Paulo aos Efésios, talvez essa sessão seja aquela sessão mais incisiva, mais dura, de um discurso mais pontual. Mas cremos que esse discurso foi necessário para abrir os olhos aos irmãos, para poder dar aos irmãos no passado, às irmãs no passado, uma orientação segura de como viver a vida cristã de uma maneira plena, feliz e abençoada. O texto nos fala aqui que por essas coisas vem a ira de Deus. Percebam que até esse ponto Paulo não tinha citado a ira do Senhor, mas agora ele chega citando todas essas situações, todos esses comportamentos, culminando na ira de Deus. O pastor Hernandes, num dos seus estudos, ele nos diz que existe uma linha invisível que nos separa da paciência de Deus da ira de Deus. Quando olhamos para esse texto, o simples fato de incitarmos a ira de Deus já é algo que deve acender em nós todo cuidado, todo zelo por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. Verso 7, portanto, não sejais participantes com eles. Não pactue com esse tipo de comportamento. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O verbo andar aqui se repete, mas o andar não é apenas caminhar, é viver. Viva como um filho da luz, viva como alguém que transmite luz para as pessoas. Verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E o verso 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Perceba que o apóstolo Paulo não fala apenas no caráter pessoal, mas social. O ser cúmplice aqui é você participar de algo que seja nocivo, de algo que seja errado. E ele faz essa severa advertência: não sejais cúmplices, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só ao referir, só ao mencionar, já é vergonhoso. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo termina essa sessão de forma positiva. Percebam que o discurso vem numa certa cadência, falando de coisas que devemos evitar, mas num determinado ponto, o apóstolo também fala de ações de graça. O apóstolo também vai falar aqui sobre bondade, justiça e verdade. E agora, diante de todo esse relato, ele nos incentiva a sermos iluminados pela luz de Cristo. Percebam que a luz não é algo inerente à nossa própria vida, ao nosso próprio coração, mas a luz que ilumina a nossa vida é a luz de Cristo. E essa luz que nós devemos espargir, é essa luz que nós devemos testemunhar. Quando reprovamos as obras das trevas, quando não participamos de algo errado, quando não compactuamos aqui, pactuamos com algo que não concordamos ou que seja contrário à palavra do Senhor, nós estamos espargindo luz. Nós estamos demonstrando a luz de Deus para uma sociedade muitas vezes decaída e pecaminosa. Nós precisamos sim espargir a luz de Cristo, porque em Cristo é que emana todas essas virtudes que norteiam o nosso viver. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O texto termina com poesia. A cidade de Éfeso era uma cidade no passado que foi altamente influenciada pela cultura grega. A poesia aqui é algo muito importante. Assim como o apóstolo Paulo, no capítulo 4, cita os Salmos, agora, no capítulo 5, Paulo faz a citação desta poesia, onde Cristo te iluminará. Eu quero encerrar nesta oportunidade desejando que Cristo ilumine a sua vida e o seu coração. Eu tenho certeza que na sinceridade de suas ações, você busca o melhor, você deseja o melhor, você luta pelo melhor. Mas eu quero dizer e quero te incentivar a buscar a luz do Senhor, buscar para que Cristo ilumine a sua vida, o seu coração, ilumine os seus caminhos, ilumine a sua jornada. Com certeza, você encontrará o favor do Senhor, você encontrará a graça do Senhor na sua vida, no seu coração. Você viverá uma vida plena, feliz e abençoada na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, a você, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, irmãos. Que bom podermos ouvir a palavra de Deus, né? Na voz do nosso querido irmão Erasmo. E agora eu peço que todos que estão em casa, que estão acompanhando a live, né? Nossa aula digital, que feche seus olhos, que vamos fazer uma oração de agradecimento à palavra do Senhor. Deus Pai, Deus querido, que bom estarmos ouvindo a Tua palavra e podemos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Que bom podermos, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, estarmos reunidos como família de Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, abençoe todos os nossos membros, a liderança da igreja, abençoe aqueles que puderam estar ouvindo a nossa palavra, que estão acamados, que estão doentes, mas que precisam de Ti, e Tu visitarás, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.